Então, boa tarde, pessoal. Aqui é o Breno, um dos hosts do colóquio. A gente está começando o colóquio de 2020, né? A série de colóquios da física de 2020 da UFABC. E a gente vai começar com o colóquio do André Landulfo, que vai falar um pouco sobre o Prêmio Nobel da Física de 2020, aí falando um pouco sobre ele, né? Ele tem graduação, bacharelado em Física pela USP, doutorado pelo EFT da Unesp, e um pós-doc na USP de São Carlos, e atualmente é professor da UFABC. Muito obrigado por ter aceito o convite para dar esse colóquio, e a palavra é toda sua. Isso, obrigado você pelo convite, Breno. É um prazer estar falando um pouquinho sobre o Prêmio Nobel, tentando explicar o trabalho do Penrose e falar um pouquinho da parte observacional também, que levaram o Prêmio Nobel do ano passado. E é bom rever todos, mesmo que virtualmente ainda. Então, a ideia hoje é tentar escrever um pouco sobre essas entidades, os buracos negros, e por que os trabalhos do Penrose foram importantes e deram a ele o Prêmio Nobel de Física do ano passado, metade do Prêmio Nobel, outra metade vem de fato observar indiretamente, como a gente viu, como eu vou mostrar, buracos negros. E aí essas duas partes eu vou tentar discutir um pouquinho nesse seminário. Então eu vou me, até pela minha formação, guiar mais pelos trabalhos do Penrose, mostrar porque foi não só o resultado dele sobre buracos negros e singularidades é importante, como os métodos que ele trouxe para construir esses resultados foram e são, na verdade, extraordinários e revolucionaram a relatividade. Se a relatividade tem o patamar que ela tem hoje de uma teoria que faz previsões e que pode ser comparada com o experimento e que cresceu tanto e tem tanta gente trabalhando, é por conta, eu diria que boa parte disso é por conta do Penrose e dos métodos que ele trouxe para estudar a relatividade. Então, não só o resultado dele é importante, como os métodos que ele trouxe, talvez sejam ainda mais importantes os resultados que ele conseguiu, porque levaram a relatividade para um outro nível que não tinha antes, como a gente vai ficar bem claro. Então, qual que é a ideia da relatividade geral? Sendo bem sucinto, hoje em dia, do ponto de vista moderno, a gente pode dizer que a relatividade geral é uma teoria do espaço-tempo que tem como efeito colateral descrever a gravitação. Historicamente, foi meio que ao contrário. O Einstein queria achar uma teoria de gravitação compatível com a teoria da relatividade especial e, ao longo da evolução do pensamento dele, ele acabou chegando numa teoria do espaço-tempo. Então, desse ponto de vista da relatividade, a gravidade não é, de fato, uma força, mas ela é um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo. Então, na verdade, matéria e espaço-tempo tem uma dança, matéria curvando o espaço-tempo, e o espaço-tempo mudando aí o jeito que a matéria se move, e é dessa dança que surge essa ideia da gravitação, das órbitas dos planetas em torno das estrelas. Mas não só isso. A partir dessa nova descrição, a gente consegue fazer uma descrição do universo como um todo e da evolução dele, que é a cosmologia. A gente consegue fazer novas previsões, como de ondas gravitacionais, ondulações do próprio espaço-tempo, e prever coisas novas e aparentemente bem exóticas, que são essas entidades, os buracos negros, que eu vou me concentrar mais hoje. Então, a relatividade foi resumida naquela frase célebre já do Wheeler, já repetida várias vezes, que o espaço-tempo diz para a matéria como se mover e a matéria diz para o espaço-tempo como se curvar, que é justamente essa dança entre matéria e espaço-tempo. O espaço-tempo deixa de ser uma entidade passiva, deixa de ser o palco e passa a ser um dos atores principais na física moderna. Né? Ok. A relatividade geral é uma teoria de geometria, como eu disse, e ela é extremamente difícil de se resolver as equações de Einstein, as equações que descrevem a geometria métrica, né, que vai eventualmente dar origem à curvatura. São equações diferenciais parciais, acopladas, não lineares. Então é extremamente complicado, porque elas valem qualquer sistema de coordenadas.
Então, é extremamente difícil achar qualquer tipo de solução exata. Então, e extrair observáveis para os métodos usuais que as pessoas conheciam na época do Einstein era um esforço hercúleo e quase que impossível. Mas, apesar disso, a primeira solução exata foi, uma das primeiras, pelo menos, foi obtida assim, pouco tempo depois que o Einstein publicou o paper original sobre relatividade geral, onde a teoria está finalizada. Ela foi obtida pelo Schwarzschild, pelo Karl Schwarzschild. Ele estava no fronte russo, né? Ele estava lutando pela Alemanha, no fronte russo, e lá ele achou uma solução das equações de Einstein, num contexto bem simplificado, então, com muita simetria. Então, ele analisou as soluções de vácuo, por exemplo, fora de um corpo esférico compacto. E nessas condições de muita simetria e de vácuo, ele conseguiu achar uma solução para essas equações, que depois ficou claro que essa solução descrevia um objeto puramente gravitacional e que tinha uma certa região, uma fronteira de não retorno, a partir da qual, se você cruzasse essa região, nada, nem a luz, conseguia escapar. Essa região ficou depois conhecida até pelo Wheeler, popularizado pelo Wheeler, como buracos negros, um buraco negro. A fronteira que separa ficou conhecida como horizonte de eventos. E lá dentro dessa região, bem no centro dela, tem uma região de densidade e curvatura infinita, que é, hoje em dia a gente chama de uma singularidade. Na época, assim, até de novo por dificuldades com o formalismo, as pessoas não sabiam diferenciar singularidades reais, físicas, dasquelas que vinham de uma má escolha de coordenadas. As pessoas ainda estavam um pouco confusas com isso. E por conta das coordenadas que o Schwarzschild achou as solução dele, tinha uma singularidade aqui no horizonte, que depois ficou claro que era uma singularidade, na verdade, espúria, só por conta da má escolha de coordenadas, e ela só, na verdade, descrevia essa fronteira de não retorno. A outra singularidade, ela no centro, de fato, é uma singularidade física real. Né? Mas as pessoas, na época, chamavam as duas singularidades de singularidades de Schwarzschild, o que deixou a existência dessas singularidades, que no fundo a existência de um horizonte de evento, de uma singularidade real lá no centro dele, deixava as pessoas muito ansiosas, digamos assim. Essas soluções não foram bem aceitas na comunidade. E o interessante dessa região central singular é que ela não é só um ponto singular no espaço. Ela é literalmente o fim do espaço-tempo para quem entra aqui dentro. E as leis da física nas vizinhanças dessa região deixam de valer como a gente conhece elas hoje. Né? Então, para tentar explicar isso melhor, vamos imaginar um diagrama de espaço-tempo. Então, tem aqui tempo para cima, espaço aqui para o lado, aqui está o horizonte de eventos evoluindo no tempo. Então, essa superfície aqui, esse cilindrinho, é uma descrição simplificada, tridimensional, bidimensional do horizonte de eventos, que é tridimensional. Isso aqui são os cones de luz, que são os caminhos que raios de luz fazem a partir de cada um dos eventos. Então, se eu jogar raios de luz, eles trilham esse cone de luz aqui. Né? Os pulsos de luz vão seguir esse cone. Muito longe do buraco negro, esses cones de luz são bonitinhos, regulares, como em Minkowski. Mas conforme eu vou chegando perto do buraco negro, a gravidade vai ficando forte. E aí vem aquela coisa do efeito colateral da curvatura do espaço-tempo, é justamente essa deformação dos cones de luz. Eles vão tombando, e tem uma hora que eles viram completamente para dentro. Como tudo tem que andar ou sobre o cone de luz, se for um raio de luz, ou dentro do cone de luz, se for uma partícula massiva, a partir do momento que eles tombaram para dentro, tudo que cruzar essa fronteira vai ser obrigada a terminar aqui na singularidade. Então, como os cones de luz estão virados para dentro da singularidade, qualquer coisa aqui é obrigada a terminar, que entrou um buraco negro, termina aqui na singularidade. Isso aqui não é só um ponto evoluindo no espaço, mas é literalmente o fim do espaço-tempo. Isso aqui seria quase uma superfície tridimensional singular. E, de fato, quando a gente muda de coordenadas, escolhe um novo sistema de coordenadas, onde a coordenada temporal está para cima, o espaço está para a direita, de novo, mas de tal forma que nessas novas coordenadas, os raios de luz formam sempre linhas de 45 graus com horizontal. Então, eu troquei as coordenadas, dei uma redefinida nela só para que os raios de luz formem 45 graus. Então, o horizonte de eventos vira essa superfície aqui, esses observadores caindo aqui, por exemplo, esse aqui vira essa linha de mundo aqui. Né? A linha de mundo é a curva que o observador faz no espaço-tempo, é a sequência de eventos no espaço-tempo que ele faz.
E aí a singularidade ela, central, entre aspas, vira essa singularidade aqui. E aí fica claro que tem uma região onde nada escapa e que se você entrou aqui dentro, qualquer coisa que entrou aqui dentro vai ser obrigado a terminar na singularidade. Então essa singularidade central lá de Schwarzschild é literalmente o final do espaço-tempo. O espaço-tempo termina num tempo finito para qualquer coisa que cai lá dentro. Então, se um observador caiu lá dentro, num tempo finito no relógio dele, ele termina na singularidade. E a mesma coisa vale para raios de luz, etc. Esse tipo de singularidade aparece não só no caso de buracos negros, mas começou a aparecer em outras soluções exatas da relatividade geral, sempre todas com muita simetria. Então, no contexto de cosmologia, né, as soluções de Friedmann-Lemaitre, depois de Hobson-Walker, etc. Essas soluções também tinham uma singularidade, mas uma singularidade não final, mas inicial. Em vez de ser o fim do espaço-tempo, era o começo do espaço-tempo. As coisas começavam num tempo finito no passado. É exatamente igual, só que para o começo em vez de para o final. Né? E essa aqui, assim como a de Schwarzschild, é uma região de densidade e curvatura infinita, onde as coisas começaram num tempo finito no nosso passado. Bom, essa existência dessas singularidades de Schwarzschild, dessa entidade, buracos negros, incomodou muita gente, em particular o próprio Einstein. Mas não acreditava, e bem como a comunidade como um todo na época, não acreditava que essas coisas existiriam na natureza. Então, o buraco negro em si, não a solução de Schwarzschild, mas o buraco negro, a parte do buraco negro da solução de Schwarzschild, as pessoas acreditavam que não existiria na natureza, seria só um artifício matemático da teoria, uma solução espúria, digamos assim. E o Einstein escreveu, inclusive, um paper em 1939 tentando argumentar isso, que as singularidades de Schwarzschild não existiriam na realidade física. Na verdade, o paper está todo correto dele, os cálculos, mas a conclusão física que ele tira dos cálculos corretos dele é que está equivocada. Na verdade, o que ele acabou encontrando lá é um mecanismo para se criar um buraco negro. E, de fato, ficou claro ao longo dos anos seguintes, da década de 40, 50, 60, que existiriam, na verdade, mecanismos para se criar buracos negros. Mas, como a gente vai ver, todos eles exigem, por conta da dificuldade de resolver e se analisar as equações de Einstein, muita simetria. Então, era sempre casos com muita simetria, muitas simplificações, mas você conseguia criar jeitos de se produzir buracos negros. Então, o primeiro, talvez, deles foi o colapso que a gente chama de Oppenheimer-Snyder, que basicamente eles conseguiram construir uma solução exata das equações de Einstein, juntando uma solução de Friedmann-Robertson-Walker, descrevendo uma estrela colapsando, mas uma estrela sem pressão, é só, digamos, grãos de poeira colapsando, e fora a solução de Schwarzschild, que é uma solução vazia, né, esfericamente simétrica. Então, essa solução, juntando essas duas soluções, eles construíram uma solução exata das equações de Einstein, que descreve basicamente uma estrela de poeira colapsando totalmente e formando um horizonte de eventos com uma singularidade lá no centro, né, formando o buraco negro de Schwarzschild. Bom, esse é um caso bem simplificado, onde a matéria sequer tem pressão. Com o passar do tempo, as pessoas foram analisando casos mais realistas, onde a estrela podia ter pressão, tem uma certa equação de estado, que descrevia a pressão com a densidade, relacionava a pressão com a densidade. Então, isso começou com os trabalhos do Chandrasekhar e passou depois pelos trabalhos do Tomo, do Oppenheimer e do Volkoff, onde eles começaram a analisar estabilidades de estrelas, mas ainda assim mesmo num contexto simplificado. Simetria esférica, estático e assim por diante, né, porque é o que dava para fazer na época. Então, eles começaram a analisar a estabilidade de estrelas e como funciona, basicamente, uma estrela. A estrela é feita de matéria, por atração gravitacional, tende a colapsar, mas como a matéria, em geral, agora sim tem pressão, por exemplo, o nosso Sol se mantém estável. Por quê? Porque conforme a matéria dele vai sendo comprimida pela atração gravitacional, vão ocorrendo reações nucleares, produz uma pressão oposta que mantém o Sol estável. A hora que acabar esse combustível nuclear, o Sol vai começar a comprimir. E o que, por exemplo, o Chandrasekhar mostrou para estrelas em geral é que, abaixo de um certo limite entre a massa e o raio da estrela, é possível que efeitos quânticos, que a gente chama de a pressão de degenerescência dos elétrons, né, o efeito, basicamente,
o princípio da exclusão de Pauli aplicado aos elétrons que formam a matéria, conseguiria gerar uma pressão contrária que sustentaria a estrela estável. E aí eu teria uma anã branca. Mas se a relação massa-raio for muito maior que um certo limite, se a estrela for muito mais massiva que um certo limite, dado um raio, nem essa pressão de degenerescência dos elétrons é capaz de segurar a atração gravitacional. E a estrela continuaria colapsando. O que eles mostraram, o Oppenheimer, o Volkoff e o Tolman e outros, é que seria, dependendo de novo agora de um certo limite, até um certo limite de massa e raio, estrelas não tão massivas ainda, que a pressão de degenerescência, o princípio da exclusão de Pauli aplicado aos núcleos, por exemplo, prótons e principalmente nêutrons, conseguisse gerar uma pressão contrária à pressão gravitacional e sustentar a estrela estável. Isso é possível a partir de até um certo limite, que é o limite de Oppenheimer-Volkoff. Mas se a estrela tem uma relação massa-raio, uma massa muito grande fixada num raio, nem essa pressão de degenerescência dos nêutrons é capaz de segurar a atração gravitacional. E aí o que vai acontecer é que a pressão gravitacional ganha de todas as outras pressões e a estrela colapsa completamente. E ao colapsar completamente, aqui num diagrama de tempo por espaço, a gente vai vendo a estrela colapsa completamente, forma um horizonte de eventos e forma um buraco negro, uma singularidade de Schwarzschild, lá no meio, no centro, entre aspas, dela. Então, estrelas suficientemente massivas não conseguem se sustentar. A partir de até uma certa massa, eu consigo sustentar isso ou como uma anã branca ou objetos mais compactos, são as estrelas de nêutrons, né, dados pelos trabalhos de Tolman, Oppenheimer e Volkoff. Mas a partir de um certo limite, nada mantém a estrela estável, ela colapsa completamente e vira um buraco negro. Bom, mesmo assim, as pessoas não se convenceram, basicamente porque essas situações todas tinham muita simetria. E o argumento sempre era: bom, em situações realistas, eu vou ter desvios dessa simetria esférica, e esses desvios vão permitir a gente evitar essas singularidades. E, de fato, os trabalhos do Lifshitz, do Klatnikov, no começo da década de 60, aqui está inclusive o abstract do paper deles, a versão em inglês do paper deles, né, dizendo que eles analisaram as soluções de Einstein e da análise que eles conseguiram fazer, usando os métodos possíveis na época, eles dizem explicitamente que essa análise, junto com os resultados anteriores deles, levam à conclusão que essas singularidades não existiriam no caso geral de matéria com distribuição arbitrária, ou seja, sem essa simetria. Então, tudo parece indicar que, na ausência de muita simetria, singularidades não existiriam. Então, buracos negros e esses colapsos completos seriam a exceção, na verdade, não a regra, e não aconteceriam em casos realistas. Então, de fato, buracos negros de fato não existiriam na natureza, né, porque não seriam produzidos em casos realistas. Mas, como eu disse, isso estava acontecendo até o começo da década de 60, onde assim, resolver as equações de Einstein era algo extremamente custoso, você tinha que ficar analisando soluções, escolhendo coordenadas convenientes e vendo se as coordenadas não tinham problema. Era extremamente difícil, existiam pouquíssimos resultados experimentais e pouquíssimas observações, e até por isso a comunidade não era tão grande. E o avanço da relatividade, da astrofísica, nessa época ainda foi teórica, foi muito lento por conta disso. Tanto que assim, o Feynman era muito pouco impressionado com a área. Ele foi numa conferência de Varsóvia em 62, e justamente ele comenta lá em carta, acho que, se não me engano, a esposa dele, que justamente por não ter experimentos, o campo não é tão ativo, então pouco dos melhores estão trabalhando nele. Então tem só a few host of dopes here, ele fala, 126, and that's not good for my blood pressure. Né? Então ele era pouquíssimo bem impressionado com a área em 62 aqui. Né? Isso muda radicalmente em 64 para 65, né? O 64 quando o Penrose desenvolveu os teoremas de singularidade, 65 quando eles foram de fato publicados.
E o Penrose revolucionou basicamente a relatividade geral. Revolucionou completamente. Não só pela importância desse resultado, os teoremas de singularidades, que provaram que, na verdade, singularidades, quando a gravidade fica forte o suficiente, o colapso gravitacional, levando uma singularidade e a formação de um buraco negro, na verdade é a regra e não a exceção, independentemente de qualquer simetria. Não importa se você tem simetrias ou não, sua estrela pode ser toda complicada, está vibrando, pulsando, etc. Se a gravidade fica forte o suficiente, ela vai colapsar completamente, formando uma singularidade, e tipicamente encoberta por um horizonte de eventos, formando assim um buraco negro. Então esse é um resultado super importante por si só, valeria o prêmio Nobel, como valeu, mas o que eu quero também deixar claro ao longo do seminário é os métodos que o Penrose trouxe para conseguir provar esse teorema revolucionaram a relatividade, porque permitir a gente analisar as equações de Einstein e ter observáveis físicos e fazer previsões que depois iam ser checadas com as observações que iam começar a surgir ao longo da década de 70, 80 e por diante, sem ter que, de fato, resolver as equações de Einstein em detalhe. E isso foi importantíssimo para o grande desenvolvimento da área, para analisar propriedades gerais de buracos negros, de estrelas, de ondas gravitacionais, e eventualmente depois da relatividade numérica, que vai surgir mais recentemente, e assim por diante. Então, não só o resultado, mas os métodos que ele trouxe permeiam a área até hoje e levaram a área a ter a importância que ela tem hoje e ser uma área preditiva, que faz previsões, que pode ser testada com o experimento. Então vamos discutir o teorema de singularidade, que levou ao prêmio Nobel, e todas essas ideias que ele trouxe com ele. Bom, qual que é a estrutura geral do teorema de singularidade original do Penrose e de todos os outros que se seguiram? E ao entender essa estrutura, a gente vai ver basicamente que novas ideias ele trouxe. Então, ele consiste em ter nosso espaço-tempo, o conjunto de todos os eventos, tudo que acontece num dado ponto do espaço, num dado instante de tempo, para todos os pontos do espaço e todos os instantes do tempo, ou seja, todos os eventos do espaço-tempo. Isso aqui é a métrica, que descreve a geometria do espaço-tempo. Então, dado um espaço-tempo suave, né, e satisfazendo uma certa condição sobre a energia que está curvando o espaço-tempo, ela não pode ser muito exótica, e tipicamente matéria clássica satisfaz certas condições que tornam ela não exótica, satisfazendo uma certa relação de causalidade, ou seja, como eventos influenciam os outros nesse espaço-tempo curvo, e uma certa condição inicial de contorno que vai dizer, justamente vai quantificar essa ideia da gravidade ficar forte o suficiente, sem falar em nada sobre simetrias, etc. Então, qualquer espaço-tempo que satisfaz essas três condições, uma certa condição razoável sobre a energia, uma condição razoável sobre a causalidade, e a ideia de que a gravidade fique forte o suficiente, vai ser singular. Então essa é a estrutura do teorema de singularidade. Bom, então, para provar esse teorema, a primeira coisa que tem que ser feita é definir o que é uma singularidade. Bom, isso parece à primeira vista ser fácil, é um lugar onde tem uma divergência, né? A curvatura explode, coisas desse tipo. O problema é que o espaço-tempo é formado pelos eventos regulares, os eventos suaves. E singularidades, por definição, são coisas não suaves. Eles não pertencem ao espaço-tempo, eles são pontos fora do espaço-tempo. Eles não existem, de fato, na nossa descrição matemática da teoria. Então é muito difícil saber onde está algo que não está no espaço-tempo. Certo? Então, para tentar... Aí você pode argumentar, bom, mas tudo bem, mas mesmo se esse ponto não pertence lá ao espaço-tempo, vai ter uma certa região onde a curvatura vai começar a aumentar, e vai eventualmente divergir no limite, né, de aproximar de uma certa região. Isso é verdade, mas o problema é que é muito difícil definir singularidade desse jeito, em relatividade, porque se eu mudar de coordenadas, coisas que divergiam passam a não divergir. Então, o que significaria, em princípio, que não teria de fato uma singularidade lá. Então, ficaria muito difícil definir singularidade desse jeito. Aí você pode argumentar, não, mas vamos construir, então, escalares a partir da curvatura, essas coisas não dependem de coordenada. O problema é que tem casos
onde a curvatura é divergente, o tensor de curvatura é divergente, mas os escalares de curvaturas se anulam. E aí você não conseguiria sondar a existência dessas divergências só olhando para os escalares de curvatura. Então é muito difícil, em relatividade, definir uma singularidade, é algo já por si só complicado. Mas tem um jeito bem esperto de fazer isso, que é justamente sondando o espaço-tempo com linhas de mundo ou com raios de luz. Você lembra? Partículas com massa são obrigadas a andar dentro dos cones de luz locais, descrevem partículas massivas, aqui essa linha de mundo vermelha, ou então tem os raios de luz que andam sobre os cones de luz, que descrevem o caminho de fótons, por exemplo. Então, usando essas curvas causais, que a gente chama, que descreve o caminho de partículas ou de fótons, a gente consegue sondar o espaço-tempo. E o que a gente viu, por exemplo, tanto na singularidade de Schwarzschild quanto na do Big Bang, é que tanto partículas massivas quanto fótons literalmente desaparecem do espaço-tempo depois de um tempo finito. Então, sondando o espaço-tempo com curvas causais, a gente consegue identificar a existência de singularidades pela existência de observadores que desaparecem do mundo num tempo finito. Isso que a gente chama matematicamente de uma curva sem fim, mas incompleta. Né? Incomplete Endless Causal Curve. Então, qualquer coisa desse tipo, né, que termina num tempo finito ou começa num tempo finito no passado, indica a existência de algo singular no espaço-tempo. E aí a gente, então, define uma singularidade como pela existência de curvas causais, seja linhas de mundo de observadores ou linhas de mundo de fótons, né, incompletas, inextensíveis, mas incompletas. Então, isso é o que define singularidades em relatividade geral. Certo? Essa é a ideia de curvas incompletas. Bom, a segunda coisa que o Penrose teve que trazer é como analisar essa dança entre matéria e curvatura, que vai dizer como a matéria se move, como a matéria curva o espaço-tempo, e depois como esse espaço-tempo muda o jeito que a matéria anda, de tal forma a entender essa influência e como a matéria é influenciada pela curvatura do espaço-tempo, pela gravitação, sem resolver as equações de Einstein de maneira exata. E isso é possível usando, o Penrose notou, as equações desenvolvidas por esse físico indiano, o Ray Choudhury. E eu vou fazer isso para caso de fótons, né? Mas a mesma coisa valeria também a ideia se eu pegar um conjunto de partículas com massa. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui tempo e espaço, aqui são várias linhas de mundo de fótons, essas linhas verdes, a união delas forma essa superfície tridimensional, aqui é uma representação bidimensional, mas no espaço-tempo ela tem 3 dimensões, estou chamando de H, que é a superfície formada por todos esses fótons. Né? Basicamente a união de todas as frentes de ondas em instâncias de tempo diferentes. Então, num dado instante de tempo, isso aqui é a frente de onda desses conjunto de fótons, esse pulso de luz. No instante seguinte, eu tenho essa frente de onda com uma certa área. No outro instante, uma outra frente de onda aqui. E eu estou vendo a evolução temporal dessas frentes de onda. Conforme o tempo passa, como essa frente de onda está evoluindo no tempo. E esse aqui é o caminho de cada um dos fótons individual no espaço-tempo. Bom, a tangente a essas curvas no espaço-tempo, L, a divergência delas define uma quantidade que a gente chama de expansão, e o que ela mede é basicamente a área, como a área infinitesimal aqui nessa frente de onda muda com o tempo. Se ela está aumentando, é porque essa frente de onda está se expandindo. Se esse θ é negativo, é porque essa frente de onda está se contraindo. Certo? Então, essa é isso a ideia física por trás dessa expansão θ. Então, e a ideia agora é ver como a matéria e o espaço, como a curvatura afeta a matéria, como a gravitação afeta o movimento da matéria, que é o que está gerando a curvatura também, é um efeito não linear. Eu tenho as equações de Einstein nessa dança aí entre matéria e curvatura. E o que rege o movimento dessa expansão aqui, dessa área, é a equação de Ray-Choudhury, que é essa equação aqui, que me diz como esse θ varia com o tempo. Então, se a variação desse θ é positivo, é porque cada vez mais essa área está se expandindo de maneira acelerada.
a variação desse θ com o tempo é negativa é porque ela pode estar se expandindo, por exemplo, mas cada vez mais lentamente. Ou então ela está se contraindo cada vez mais lentamente ou cada vez mais rapidamente, dependendo do sinal dessa derivada, né? Então isso aqui me diz qual é a taxa de variação dessa taxa de variação da área aqui, né? Como essa frente de onda está se expandindo, o que me permite ver o que está acontecendo com meus raios de luz. Eles estão se aproximando cada vez mais rapidamente, ou se eles estão se afastando rapidamente, ou cada vez mais lentamente, assim por diante. Bom, isso aqui tipicamente vai ser zero nos casos que a gente vai estar considerando, de buracos negros, etc., que é o que chama de rotation. O shear, isso aqui é o shear, me diz como coisas que inicialmente eram esféricas viram elipses, que não vai importar também muito para a gente. A parte importante da equação está aqui, tem a ver com a curvatura. E isso aqui, usando as equações de Einstein, que é possível transformar numa condição sobre a energia e a gente estudar como a matéria é afetada pela curvatura e como aí o movimento dos fótons vai ser afetado por conta disso. É aqui que as equações de Einstein vão entrar, sem precisar resolver elas, e ver qual é o movimento relativo entre os fótons aqui, como eles se movimentam no espaço-tempo. Então, quais são essas condições sobre a energia que a gente vai ter? Bom, tipicamente, a gente pega um observador aqui no espaço-tempo, isso aqui é a linha de mundo dele, é o conjunto dos eventos que ele visita, né? Aqui é tempo, espaço. Isso aqui é a quadra-velocidade, a velocidade no espaço-tempo dele. E o que a gente tem é algumas condições sobre a matéria, que a matéria tem que satisfazer, que a gente espera que uma matéria clássica, usual e não exótica satisfaça. E tipicamente essas condições que eu vou impor aqui são algumas, a matéria pode satisfazer uma ou mais delas. Tipicamente, matéria clássica, usual, satisfaz uma ou mais delas. Quando a mecânica quântica entra em consideração, essas condições podem ser violadas. Mas a matéria clássica, que a gente espera encontrar em contextos astrofísicos, satisfazem uma ou mais dessas condições. Então, uma delas é a condição que a gente chama de fraca sobre a energia, que basicamente diz que qualquer observador mede densidade de energia positiva. Tem a condição nula sobre a energia, que é basicamente o limite quando a quadra-velocidade é tipo luz, ou seja, quando eu contraio isso com vetores, com fótons, né, ao invés de quadra-velocidade de observadores. E isso basicamente diz que, essa condição nula sobre a energia, diz que, na verdade, a matéria tem que satisfazer a densidade de energia mais as pressões nas diferentes direções tem que ser positivas. Um pouco menos restritiva que essa, a densidade pode ser, por exemplo, um pouquinho negativa, mas não tão negativa que ela não seja compensada pelas pressões. E assim por diante, tem algumas outras condições, tem a condição forte sobre a energia, que além dessa condição tem que satisfazer essa condição, a densidade de energia tem que ser maior que a soma das pressões. E tem a condição dominante de energia, que basicamente diz que o fluxo de energia em momento que qualquer observador vê é causal, né? Que se traduz nessas condições para a densidade de energia e a relação entre a densidade de energia e as pressões. Mas são condições que tipicamente matéria macroscópica clássica satisfaz no nosso universo, então não tem muito problema com isso. E a ideia agora é o seguinte: usando as equações de Einstein, a gente consegue transformar aquela condição sobre curvatura numa condição sobre energia. Isso aqui vai ser traduzido em algo que tem densidade e pressão, certo? E aí, usando as equações de Rechalder, a gente vê que, por exemplo, se vale a condição nula sobre a energia, a densidade de energia é sempre positiva e maior do que a soma delas com as pressões também, o que acontece é que, como isso implica que se a densidade de energia é sempre positiva, basicamente implica que a gravidade é sempre atrativa. Então, se minha frente de onda estava se expandindo, por conta da atração gravitacional, ela vai começar a se expandir cada vez mais lentamente, porque as coisas vão tender a se atrair umas às outras. Então, a taxa de variação começa a diminuir com o tempo. Se em algum momento a minha frente de onda já começou a se contrair, por conta da atração gravitacional, ela vai começar a se atrair cada vez mais rapidamente, que é o que diz a equação de Rechalder aqui. E aí o que ela mostra é que num tempo finito, essa expansão, essa taxa de variação da minha frente de onda,
vai divergir. O que basicamente implica que se eu tinha fótons que inicialmente estavam se aproximando, eles vão cada vez se aproximar mais rapidamente por conta da atração gravitacional e eventualmente eles se cruzam. Esse resultado aparentemente simples, junto com uma condição sobre a causalidade do espaço-tempo, é o que garante a existência de singularidades. O cerne dos teoremas de singularidade estão aqui e em algumas condições topológicas, como a gente vai ver sobre a causalidade no espaço-tempo. E aí a gente consegue estudar o movimento da matéria sem ter que resolver as equações lineares de maneira exata. E isso é uma ferramenta super importante que a gente usa bastante em relatividade até hoje, em vários níveis. Uma outra coisa que o Penrose trouxe é a noção de causalidade, onde ele pegou métodos de topologia, uma área de matemática chamada topologia, e trouxe para a relatividade. O Penrose originalmente é matemático. Ele trouxe esses métodos de topologia e aplicou ao espaço-tempo como um todo, o que ficou conhecido como métodos globais. Então ele estudou essa noção de orientação temporal, né, separar futuro do passado de maneira contínua, e principalmente essa noção de causalidade. Usou essas técnicas de topologia para estudar a relação causal, como eventos influenciam os outros em espaço-tempo, sem ter que resolver as equações de Einstein. Isso que é o mais importante. Então ele definiu certos conjuntos, por exemplo, o futuro cronológico de um dado evento P são todos os eventos do espaço-tempo que eu consigo influenciar a partir de P com sinais que se movem abaixo da velocidade da luz. Essa região cinza aqui, ou em casos mais complicados, essa região cinza aqui, isso tem uma certa região, essa aqui. Então, essa região cinza aqui é tudo que eu consigo influenciar a partir dessa região S com sinais que se movem abaixo da velocidade da luz. Ele definiu também o futuro causal, que é basicamente a mesma coisa, só que em vez de só permitir sinais que se movam abaixo da velocidade da luz, a gente permite fótons também, sinais que se movam na velocidade da luz. E aí, a região que eu consigo influenciar não é só essa região cinza, mas é também parte dessa fronteira aqui. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Eu tenho a região interna e parte da fronteira. E aí ele estudou a propriedade desses conjuntos usando métodos de topologia e provou várias propriedades que vão ser importantes não só no estudo de buracos negros, como em várias outras áreas de relatividade geral. Não só nas singularidades, como para estudar buracos negros gerais e em várias outras áreas de relatividade geral. Outra coisa que ele trouxe é a ideia de que região eu consigo prever a partir de condições iniciais num dado instante de tempo. Então, dado um dado instante de tempo, se eu conheço condições iniciais aqui do universo nesse instante de tempo, o que eu consigo prever para o futuro? Ele define esses conjuntos, que é o desenvolvimento de Cauchy futuro, a partir dessa região. Esse outro é o D-, é o desenvolvimento de Cauchy passado. Então, isso aqui é tudo que eu consigo prever para o futuro, conhecendo condições iniciais nessa superfície, e o D- é tudo que eu consigo prever para o passado, né, rodando o filme para o passado, a partir de condições iniciais em S. E aí o desenvolvimento de Cauchy é a união dessas duas regiões e me diz o que eu consigo prever no universo se eu souber condições iniciais aqui, nesse instante de tempo, nessa superfície de tempo constante aqui, nessa foto do universo aqui. Certo? E aí tem uma noção importante que é um espaço-tempo ser globalmente hiperbólico, que basicamente diz o seguinte: o espaço-tempo é globalmente hiperbólico, existiu uma superfície, existiu um instante de tempo que, se nesse instante de tempo eu te der condições iniciais, nesse instante de tempo, eu consigo prever tudo o que acontece para o futuro e tudo o que acontece para o passado. Ou seja, o desenvolvimento de Cauchy dessa superfície é o espaço-tempo inteiro. Eu consigo prever tudo o que vai acontecer no espaço-tempo, sabendo condições iniciais nessa superfície que a gente chama superfície de Cauchy. Então, isso só para dar uma ideia das coisas que ele definiu. E, de novo, tem várias propriedades que você prova usando topologia sobre esse conjunto aqui, que são importantes. Beleza. Então, além desses métodos topológicos que ele trouxe, o último ingrediente que falta é aquela ideia da gravidade ficar forte o suficiente, que é a noção de trapped surface, que é uma noção super importante, usada até hoje, inclusive muito usada em relatividade numérica, para poder atestar a existência de buracos negros.
na solução numérica encontrada, e que a ideia dela é basicamente a seguinte: pega aqui um certo instante de tempo, cria um pulso de luz com uma certa área A. Aqui no espaço-tempo de Minkowski, longe de qualquer matéria, no vácuo, no espaço vazio, o que vai acontecer se eu criar esse pulso de luz para fora, né, apontando para fora? Bom, essa área vai aumentar com o tempo, certo? A expansão dessa frente de onda vai ser positiva. Se eu criar o pulso de luz agora esférico para dentro, a expansão vai ser negativa porque essa área vai decrescer com o tempo. Então, nada de muito especial com isso. Eu crio um pulso de luz com a frente de onda virada para fora, a área dela aumenta. Eu crio uma frente de onda virada para dentro, a área dela diminui com o tempo. O que acontece é que se a gravidade fica forte o suficiente, né, o que acontece? Ao invés de eu criar esse pulso de luz, inicialmente amarelo aqui, o para fora crescer e o para dentro decrescer, tem espaços-tempos, se a gravidade fica forte o suficiente, que eu crio esse pulso de luz virado para fora, mesmo assim a área dele diminui com o tempo. Porque a gravidade é tão forte que ele empurra todos esses fótons para dentro, que é o que está acontecendo aqui. Então, mesmo a frente de onda que eu apontei para fora, a área diminui com o tempo e o teta, a expansão dela, decresce. Quando isso acontece, a gente diz que a gente tem uma trapped surface, uma superfície de aprisionamento, que basicamente é a representação rigorosa daquela ideia dos cones de luz virarem para dentro lá na solução de Schwarzschild. Então, se os cones de luz viraram para dentro, é porque tem uma trapped surface. E aí as coisas são arrastadas aqui para dentro. Então, essa é uma noção importante, e é isso que define a ideia da gravidade ficar forte o suficiente. A matéria ficar tão densa que produz essas trapped surfaces. E nota que, para definir elas, eu não preciso em nenhum momento apelar para a simetria. Certo? É só olhar o comportamento das congruências dos fótons aqui que estão gerando minha frente de onda, independentemente da simetria ou não que eu tenha no meu espaço-tempo. Ok, então com todos esses ingredientes, o Penrose conseguiu demonstrar o teorema de singularidade, que diz que, dado um espaço-tempo suave, satisfazendo uma daquelas condições de energia, que seja globalmente hiperbólica, ou seja, tem uma superfície de valor inicial bem posta, não compacta, ou seja, infinita. Então, essa é a condição sobre a causalidade. E que a gravidade fica forte o suficiente, ou seja, existe uma trapped surface, os cones de luz viram para dentro, esse espaço-tempo vai ter uma singularidade, independentemente de qualquer tipo de simetria. Eu não preciso de simetria nenhuma. Se a gravidade fica forte o suficiente, matéria usual, num espaço-tempo não, digamos, num espaço-tempo normal, sem questões causais estranhas, um espaço-tempo normal, com matéria normal, se a gravidade ficar forte o suficiente, independente de qualquer simetria, eu vou ter singularidades sendo formadas. E isso mostra que buracos negros e singularidades são, na verdade, a regra e não a exceção, quando a gravidade fica forte o suficiente, o colapso gravitacional é inevitável. Eu vou formar singularidades que tipicamente vão ser cobertas por horizontes de eventos e vão formar buracos negros. Então, buracos negros são previsões robustas de relatividade geral. Isso foi o que deu o prêmio Nobel ao Penrose. Mas o que eu espero ter deixado claro, antes de entrar na parte mais observacional, né, é deixar claro que não só esse resultado é super importante, mas os métodos que o Penrose trouxe revolucionaram a relatividade geral e deram a ela o patamar que ela tem hoje, porque permitiram o grande desenvolvimento delas, permitiram ela fazer várias previsões observacionais que depois puderam ser testadas com as observações que iam surgindo, algumas delas eu vou comentar aqui, e sendo corroboradas com o experimento, e isso permitiu o crescimento da relatividade geral. Então, é graças ao Penrose que ocorreu uma grande revolução em relatividade geral e permitiu que ela tivesse o patamar que ela tem. Antes de entrar na parte observacional, que é a segunda metade do prêmio Nobel, né, que é só esse finalzinho de... Como eu sou teórico, eu deixei a parte observacional só para o finalzinho.
Eu vou só discutir um pouquinho sobre a natureza dessa singularidade. O que é isso? O teorema de singularidade diz que se a gravidade fica forte o suficiente, vai se produzir uma singularidade, mas não diz nada sobre como é essa singularidade, qual, digamos, o formato dela, aonde ela está, ou se ela é de uma divergência de curvatura ou de uma outra origem. Né? Tem trabalhos posteriores que indicam que, tipicamente, essas singularidades que surgem nos teoremas de singularidades, a não ser em casos muito especiais, têm a ver com divergências da curvatura. O tensor de curvatura como um todo está divergindo na singularidade. Então, mas mesmo assim não se sabe muito, ele não diz nada sobre como essas singularidades são, qual é a forma delas, e assim por diante. O que se acredita, mas isso ainda tem muita pesquisa sobre isso, é que logo após o colapso da estrela, se acredita que a singularidade vai ser descrita por uma solução descoberta posteriormente, na década de 70, se não me engano, pelo Belinsky, o Kalatnikov e o Lifshitz, que a gente chama hoje de singularidade BKL, que é uma singularidade do tipo espaço, como a de Schwarzschild, né, o fim do espaço-tempo, local, e tem uma natureza oscilatória e caótica, inclusive, e ela vai descrever a singularidade logo depois da formação dela. A estrela colapsa, forma a singularidade, então a singularidade vai ter essa cara dessa singularidade, que é relativamente parecida, digamos, visualmente com aquela de Schwarzschild, só que ela é mais ativa, digamos assim. Tem uma caráter oscilatório e caótico. Se eu esperar muito tempo depois da formação do buraco negro, a gente acredita que um observador que caia depois de muito tempo que o buraco negro foi formado vai encontrar uma singularidade muito mais suave, que é o que a gente chama de uma singularidade tipo luz, o que parece ser corroborado pelos trabalhos primeiro do Poisson, do Israel e do Ori, e mais recentemente nos trabalhos do Dafermos e de outros, até mais recentes, inclusive. Mas tem muito trabalho ainda sendo feito sobre isso para a gente entender a natureza dessas singularidades que são formadas tanto no colapso gravitacional quanto eventualmente no começo do universo. E aí, só para terminar, esses métodos que o Penrose trouxe permitiram um rápido desenvolvimento de relatividade. Então, só pelo fato de trazer esses métodos e conseguir definir buracos negros a partir, por exemplo, desses conjuntos, o que é um buraco negro? O buraco negro é uma região onde nada escapa, ou seja, se eu pego a região do espaço-tempo onde eu consigo enviar sinais para o futuro, isso por definição para o infinito, né, vai ser o passado causal do infinito, ou seja, são os eventos do espaço-tempo que eu consigo jogar e eles escapam para o infinito, e aqui esquematicamente o infinito é essa superfície scry mais aqui. Então, se eu pegar todos os eventos do espaço-tempo e retirar os que conseguem se mandar sinais para o infinito, se sobrar alguma coisa é porque tem um buraco negro. Então, essa é a definição agora rigorosa de buracos negros, usando aqueles conjuntos topológicos do Penrose. E a fronteira que separa essas duas regiões é justamente o horizonte de eventos, que é o H, que é justamente a fronteira desse conjunto aqui. E por consequências da topologia desse conjunto, você consegue já provar um monte de propriedades de buracos negros sem entrar em detalhes sobre as soluções de Einstein. A primeira delas é que um buraco negro, depois que ele é formado, ele nunca é destruído, ele é eterno, ao menos classicamente. Que se eu tenho uma trapped surface sendo formada, né, e não existem singularidades tipo singularidades nuas, essas trapped surfaces sempre vão estar escondidas dentro do horizonte de eventos, e pelos teoremas de singularidade elas vão gerar uma singularidade. A outra coisa que dá para provar, isso tudo foi provado pelo Hawking depois, é que, por exemplo, buracos negros satisfaz uma lei de áreas, se ele tá, ou ele fica sempre com a mesma área do horizonte de eventos, ou ele engole matéria e a área dele aumenta com o tempo, ou então, se eu tenho dois buracos negros ou mais que colidem, eles vão poder formar um novo buraco negro, e a área desse novo buraco negro é maior que a soma das áreas dos buracos negros que originaram eles. Isso tudo sai basicamente direto das propriedades topológicas desses conjuntos que Penrose definiu e lá da equação de Reichalder, que Penrose trouxe ao provar os teoremas de singularidade. Outra coisa que, por exemplo, o Hawking provou é que buracos negros nunca se bifurcam. Eles podem colidir, formar um novo buraco negro maior, mas eles nunca vão se separar.
desse jeito. E uma última coisa que vale a pena comentar é que, usando esses métodos topológicos e locais também, misturado com locais, é possível provar um teorema de unicidade, que é chamado teorema da ausência de cabelos dos buracos negros, que basicamente diz que depois que um buraco negro é formado e ele fica estacionário, ele para de mudar com o tempo, ele é um objeto relativamente simples. Ele é descrito completamente pela massa, pela carga e pelo momento angular dele, pela rotação dele. Então, se eu souber essas três quantidades, eu consigo descrever qualquer propriedade do buraco negro. Isso são só algumas propriedades de buracos negros que surgem naturalmente a partir dos métodos que o Penrose definiu. Tem várias outras coisas que você pode provar em vários outros ramos de relatividade. Eu não tenho um tempo para comentar, mas ele é usado em várias áreas. Né? Por isso que eu quero comentar rapidamente sobre as evidências observacionais. Né? Os métodos do Penrose permitem a gente começar a fazer previsões robustas sobre observáveis físicos em relatividade. Eu vou me ater mais a buracos negros aqui. Como então saber que buracos negros existem na natureza? Em geral, primeiramente, os primeiros métodos eram via radiação de raio-x sendo emitida pela matéria que está sendo engolida pelo buraco negro, né, no disco de acreção. A matéria vai entrando no buraco negro, ela vai superaquecendo conforme por colisões, aqui conforme ela vai espiralando, entrando no buraco negro, emite raio-x, e vendo esse raio-x, você consegue inferir que lá dentro tem que ter um buraco negro, um objeto muito compacto que só pode ser explicado por um buraco negro. Essas observações, de fato, ficam melhores para inferir a existência do buraco negro quando tem os sistemas binários, porque aí, além do raio-x sendo emitido, eu consigo ver a órbita da estrela que está sendo engolida pelo buraco negro, e aí, pela órbita, eu consigo inferir a massa central desse objeto compacto e o tamanho que essa massa está inclusa. E aí, juntando essas medições de raio-x com essa razão massa-raio, eu consigo inferir que só um buraco negro consegue explicar esse objeto compacto lá no centro. Então, isso é a maneira de a gente atestar a existência de buracos negros com massas da ordem da massa, ou algumas dezenas da massa do nosso Sol. Buracos negros maiores a gente consegue observar em torno, de maneira ainda indireta, olhando o movimento de estrelas em torno do centro de galáxias. Em particular, no centro da nossa galáxia. O Sagitário A estrela, o centro da nossa galáxia, olhando a órbita de estrelas em torno do centro da nossa galáxia, a gente consegue inferir quanta massa tem ali dentro. E aí, pela sobreposição de todas essas órbitas, em que região essa massa está confinada. E, de novo, a única coisa que explicaria isso seria um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. E foi justamente por essa observação da existência de um buraco negro, de um objeto compacto supermassivo, que só pode ser explicado por um buraco negro no centro da nossa galáxia, que o Reinhard Genzel e Andrea Ghez ganharam metade do prêmio Nobel do ano passado, justamente pela descoberta desse objeto compacto, desse buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. A outra metade do prêmio Nobel foi para o Penrose, pela descoberta que, em relatividade geral, a previsão de existência de buracos negros e de singularidades é uma previsão robusta em relatividade geral. Esses objetos, então, são a regra e não a exceção, por isso que a gente consegue encontrar eles em várias observações. Hoje em dia, não só observações indiretas, indiretas no sentido que assim, só buracos negros explicariam as observações, mas medições mais diretas. Né? A gente consegue, hoje em dia, ouvir buracos negros através das ondas gravitacionais, usando o LIGO. Então, a primeira delas foi lá em 2015, onde dois buracos negros colidiram, formando um grande buraco negro de 62 vezes a massa do Sol. E as ondas gravitacionais deles foram medidas pelo LIGO. Isso não só provou a existência de buracos negros, como a existência de ondas gravitacionais, uma outra previsão de relatividade geral, e deu o prêmio Nobel ao Weiss, o Barish e o Thorne, por conta de serem os precursores do LIGO. Mas além de ouvir buracos negros, recentemente a gente conseguiu de fato ver buracos negros, ou ver a sombra projetada pelo horizonte de eventos. Isso foi feito fotografando a sombra projetada pelo horizonte de eventos de um buraco negro que tem no centro da galáxia, que a gente chama de M87, que está a 53 milhões de anos-luz da Terra, tem
uma massa estimada de bilhões de massas solares. Isso foi um esforço extraordinário, porque para conseguir fotografar esse horizonte de eventos, você precisava medir a radiação síncrotron emitida por elétrons espiralando aqui pelo campo magnético que esse buraco negro tem nas vizinhanças do horizonte de eventos. E por conta da resolução do comprimento de onda disso, a gente precisaria de um telescópio basicamente do tamanho da Terra. E a colaboração Event Horizon conseguiu isso. O que eles fizeram foi construir um telescópio virtual, juntando a imagem de telescópios ao longo de toda a Terra, construindo um telescópio virtual que tem o tamanho, o diâmetro da Terra. E com isso eles conseguiram, de fato, fotografar aqui no meio a sombra projetada pelo buraco negro central, lá de M87. E essa aqui é a parte do disco de acreção, e essa aqui é a sombra projetada pelo horizonte de eventos do buraco negro. Então, hoje em dia, a gente consegue não só ter essas medições mais indiretas, que levaram ao prêmio Nobel, mas medições diretas, como ouvir os buracos negros via ondas gravitacionais, ou, de fato, agora fotografá-los via a colaboração Event Horizon. Aqui. Ok? Acho que era isso que eu tinha para comentar hoje. Obrigado a todos pela presença. Eu estou agora disponível para responder perguntas. Obrigado, André, pela ótima palestra. Abro para perguntas. Quem quiser fazer pergunta é só abrir o microfone. André, olha aqui, o Alex. Oi, Alex, tudo bom? Beleza? Obrigado aí pela excelente exposição aí sobre o tema, né? Realmente é muito impressionante vendo toda a história, né? De quando começou isso aí e até onde nós estamos, né? André, tem duas questões. Bom, eu não tenho acompanhado a literatura, claro, como você aí, um expert na área aí, mas você tem visto alguns avanços desses, assim, que poderiam indicar para a gente respostas a respeito daquele problema dos graus de liberdade, né? Porque quando o buraco negro é formado, quer dizer, a gente tem uma informação do que a gente sabia o que era antes, mas quando você tenta olhar para o buraco negro, já era, você não tem mais a informação do que ele foi feito, né? Sim. Tem a ver com o problema, como é que chama? O problema da perda de informação, né? Sim. E a outra questão, uma outra, né? Você pode falar um pouco disso, é outra. Assim, agora você falou do buraco negro no centro da galáxia e tal. Tem alguma esperança da gente ver, então, nossa escala de tempo, a evolução da acreção de matéria do buraco negro, causando algum impacto significativo, por exemplo, nas próprias órbitas que você falou, né, que eles vão correlacionar nas órbitas e tal. Mas a escala de tempo com que ele acreta a matéria, certamente ele vai mudar a órbita, né, daqueles objetos que estão ao seu redor, né? Tem alguma esperança de ver isso ou não, no nosso tempo de vida? Bom, eu não sou a melhor. Essa segunda pergunta eu não sou a melhor pessoa para responder. Tem, eu acho que o Ronaldo e tem outras pessoas que sabem mais sobre isso. O que eu sei, por exemplo, hoje em dia você consegue, via raciocínio numérica, as pessoas têm simulado os discos de acreção de maneira bem mais precisa, levando em conta efeitos relativísticos. E você consegue extrair alguns observáveis. Agora, o quanto você vai conseguir, de fato, medir isso, eu de fato, eu desconheço. Vou deixar para quem conhece mais e trabalha com isso comentar mais. Se alguém quiser comentar, alguém que trabalha com isso, eu abro. Então, o Ronaldo aí, eu sei que trabalha com discos. Eu não sei. Olha, eu passo. Eu não sei afirmar, não. Não, tudo bem, quer dizer, me ocorreu assim, de última hora, porque seria, quer dizer, provavelmente não deve ser possível, porque as casas de tempo você consegue, do ponto de vista teórico, dar conta disso. Né? Não, sim, mas observar, eu não sei. Provavelmente deve ser muito difícil, porque as densidades não são tão altas assim, né, para você ver uma mudança no campo gravitacional, né, com o tempo, né? Porque isso implicaria uma mudança do campo gravitacional no buraco negro com o tempo, né, geral. E talvez esteja numa outra escala de tempo, né? Não sei, eu pensei agora, foi só... Quanto à primeira pergunta, assim,
não tem nada... sobre algum avanço, né? Sobre algum avanço sobre esse problema da informação, né? Tem o problema da informação e tem o problema da origem da entropia, né? Nenhum dos dois estão resolvidos. E ainda há muita controvérsia sobre ambos, de maneira geral. O problema da perda de informação, eles estão relacionados. O problema da perda de informação diz basicamente o que acontece com a informação que caiu no buraco negro, tem uma singularidade lá no meio, que destruiria essa informação, e aí, para quem está fora do buraco negro, essa informação foi destruída, a evolução seria não unitária. Isso algumas pessoas chamam de paradoxo. Eu já dei um seminário sobre isso. Eu posso até comentar mais depois, onde eu disse que não tem paradoxo, mas tem uma questão de se a informação de fato pode voltar ou não e como isso acontece. Mas isso não está resolvido, né? De fato, dependendo da sua preferência pessoal de teoria de gravitação quântica, você resolve isso de jeitos diferentes e diz que tem ou não tem perda de informação. A entropia é um pouco parecida ainda, também, dependendo da sua teoria preferida de gravitação quântica, você tem uma explicação diferente sobre a origem da entropia. Como você bem disse, de maneira correta, o buraco negro não guarda informação sobre o que formou ele. No final do dia, como eu disse, ele é descrito pela massa, carga e momento angular. Então a gente não sabe, só que ele tem uma entropia que define ele tem uma quantidade que é proporcional à área, que funciona exatamente como uma entropia termodinâmica. Ele satisfaz uma primeira lei, satisfaz uma segunda lei, e interagindo com matéria, essas coisas satisfazem as leis da termodinâmica. Então, o buraco negro, para que a gente leva em conta a mecânica quântica, pelo menos, são entidades termodinâmicas que têm uma temperatura bem definida, via radiação Hawking, e têm uma entropia bem definida. Posto isso, se eles têm uma entropia bem definida, que é enorme, proporcional à área, inversamente proporcional à área de Planck, por isso que a área de Planck é muito pequenininha, por isso que a entropia dá enorme. Essa entropia a gente não sabe explicar, porque a gente tem uma entropia gigantesca, mas 3 parâmetros só para explicar que descrevem um buraco negro. Então, dependendo de qual a sua preferência pessoal de gravitação quântica ou de gravitação semiclássica, você tem uma explicação diferente que tenta dar conta dessa entropia. E não se chegou a nenhum consenso até hoje sobre qual é essa origem, até porque a gente não tem uma boa teoria de gravitação quântica. Eu trabalho mais numa abordagem que pelo menos boa parte dessa entropia deve vir na mesma origem que gera a temperatura do buraco negro, ou seja, dos campos quânticos, e vai ter a ver com o amareamento entre os graus de liberdade que estão fora e dentro do buraco negro. Então, o fato do buraco negro esconder parte da informação vai acabar gerando uma entropia, e é essa entropia de amareamento entre os graus de liberdade dos campos fora e dentro que vão gerar pelo menos boa parte da entropia do buraco negro. Mas isso também não é definitivo, isso é minha crença pessoal, e não existe consenso sobre isso. Talvez você perguntar para alguém de strings, ele vai dizer que não, tá certo, strings resolve tudo, como ele sempre fala, mas não é verdade. Não existe consenso na comunidade sobre isso. Vão ser mais uns problemas aí difíceis daí da relatividade. Sim. E só assim para fechar esse ponto, assim, nessas observações de ondas gravitacionais, existe alguma especulação ou alguma possibilidade que a gente possa ver algum dos efeitos quânticos de uma teoria, mesmo que fosse efetiva dessas de gravitação quântica? Eu acho que eu já vi coisas sobre isso, eu não tenho agora na cabeça. Tentar ver, por exemplo, cabelos, né, que seriam produzidos por efeitos quânticos dos buracos negros e coisas desse tipo, usando ondas gravitacionais. Então, em princípio, existe. Não sei o quão fácil seria, de fato, discernir isso de outras coisas, mas, em princípio, existe a possibilidade. Não é? Eu já vi trabalhos sobre isso, de ver os padrões de ondas gravitacionais emitidas por coisas que produzem cabelos via efeitos quânticos, por exemplo, buracos negros, ou algum outro mecanismo de gravitação quântica. O problema é que isso, de fato, muitas vezes não vai discernir entre qual teoria de gravitação quântica você tem, porque se você espera que todas tenham o mesmo limite semiclássico, né, que é a relatividade geral,
Em particular, você espera que todas prevejam coisas muito parecidas no limite semiclássico, quando você vem para baixas energias. Então, você pode, talvez, ter alguma esperança de achar algum efeito remanescente da escala de Planck, mas talvez não seja o suficiente para diferenciar entre teorias diferentes. Isso é um palpite meu. Tá. Tá Mas certo. talvez consiga ver algo diferente. Mas até agora, tudo é compatível com a atividade geral. Bom, sei que na área de... Como tudo em cosmologia, também é compatível com o principal, a realidade geral e assim por diante. Né? Uhum. Tá. Bom, beleza, André. Obrigado aí pelas explicações e tudo mais. Nada. Espero que eu tenha deixado relativamente claro, porque são coisas até meio técnicas em alguns momentos, né? Então espero que tenha clareado algumas coisas. Obrigado pela participação, Alex. Uma coisa, André, que me veio aqui é se esses efeitos quânticos, por exemplo, radiação Hawking e tal, não poderia fazer com que aquelas leis diárias mencionadas sejam uma aproximação. Ah, não, certamente. Aquilo vai É, valer enquanto a matéria clássica dominar. Né? Conforme você tá, vai tendo radiação Hawking, vai ter uma hora, digamos que a parte da radiação Hawking, que vem de flutuações quânticas, domina, e ela não satisfaz aquelas condições de energia. Nenhuma daquelas, por sinal. E aí nenhuma você daquelas. pode. Ah, tá, E aí o horizonte de eventos começa a diminuir de tamanho, de fato. tá. E a Mas, explicação mas disso é simples. Você está emitindo radiação por infinito, essa energia tem que vir de algum lugar, vem da massa do buraco negro, então ele diminui de tamanho para poder tá. emitir a radiação. Então, mas de fato, viola. Mas e aí vem também nessa pergunta que o Alex fez. Isso já não foi visto, né? Tipo, que agora que o pessoal está conseguindo ver áreas de horizonte de eventos, essas coisas, Ah, né? não, isso não, e não tem nem Então, esperança para isso. não, né? Porque a temperatura é inversamente. O ruim do Mac é que toca o celular e toca tudo. Tudo bem. Aí, o grande problema é que a temperatura do buraco negro é inversamente proporcional à massa dele. Então, os buracos negros que a gente consegue enxergar são enormes. Né? Mesmo os menorzinhos são enormes. Então, a temperatura Hawking deles é menor do que a radiação cósmica de fundo. Então, a gente não consegue discernir isso de radiação Hawking. Ah, tá. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, na verdade é mais uma curiosidade. Oi. André, você falou dos buracos negros e é mais uma curiosidade mesmo porque eu não tá fora da minha área. A parte do horizonte de eventos, o que dá para falar hoje em dia já da parte do horizonte de eventos? Porque os teoremas são teoremas de singularidades, né? Como é que está hoje em dia, se você sabe dizer, os estudos sobre a conjectura da censura cósmica? Bom, tipicamente você tem duas conjecturas, a fraca, que diz que todo buraco negro vai ser todo o colapso gravitacional que produz uma singularidade vai estar escondido por um horizonte de eventos. Essa, tipicamente, assim, é muito difícil formular ela porque você precisa de uma condição para dizer que a matéria satisfaz condições gerais o suficiente, né, para existir na natureza, não sejam muito especiais. Mas, tipicamente, as matérias usuais, que a gente considera tipicamente gerais, todos os testes que são feitos, inclusive numéricos hoje em dia, produzem horizontes de eventos. Então, a gente acredita que a conjuntura cósmica fraca, que é essa, que toda a singularidade vai estar coberta por um horizonte, essa é muito provável que seja sempre válida. Aí tem a conjuntura fraca, que diz que as singularidades nunca vão ser tipo tempo. Né? E essa tem trabalhos recentes dizendo que também tende a ser verdade. Né? Porque as singularidades tipo tempo que a gente conhece são as que estão lá dentro de Heisner-Nosdorf ou de Kerr, né? Que são singularidades
diferentes das de Schwarzschild, que são assim, no espaço-tempo, elas são o fim do espaço-tempo. Em buracos negros com rotação ou com carga, a singularidade é tipo tempo, é de fato um ponto evoluindo no espaço, um anelzinho evoluindo no espaço, no tempo, desculpa. E o que se acredita, essa conjectura que diz que não existiriam esses tipos de singularidades, porque elas são ruins também, aparentemente parece ser verdade. Tem até esse trabalho da Fermi recente, que mostra que ela é instável. Perturbações dela, mesmo em Kerr, vão fazer com que ela vire tipo luz. Por isso que a gente espera que, depois de muito tempo da formação do buraco negro, a singularidade vire uma singularidade tipo luz. Ela começa como a BKL e termina com essa singularidade tipo luz, que vem justamente do fato da singularidade tipo tempo ser instável, aparentemente ser instável. Então, o que eu tenho ouvido sobre isso é isso. Que inclusive são uns trabalhos até recentes da Fermi e colaboradores que provaram, aparentemente, que isso é verdade. Em alguns casos bem gerais. Tá certo. Isso para independente da teoria de gravitação. Isso você pega. Agora, eu acho que eles... Condições sobre a curvatura. Agora, boa pergunta. Você me pegou, preciso olhar se eles usam só condições sobre a... Eu acho que eles usam só condições sobre a curvatura. Mas eu preciso olhar, eu preciso checar isso. Vou dar uma olhada, Tá depois certo. me lembra, eu te mando as referências, etc. Mas eu dou uma checada. Beleza. Mas eu acho que é sobre a curvatura, por exemplo. É porque tem teorias que prevêem singularidades nuas, né? Mas em teorias que não são relatividade geral é difícil fazer colapso gravitacional, é difícil. Né? Tá. Eu vou checar, eu não lembro agora se eles usam explicitamente as equações de Einstein. Talvez eles usem explicitamente as equações de Einstein, então eu não lembro agora, preciso checar os trabalhos deles. Eu acho que talvez eles usem explicitamente as equações de Einstein, em algum momento lá. E aí, o que eu estou falando vale para a relatividade geral. Beleza. Obrigado. Então, pessoal, obrigado, Ronaldo, pela participação. Agradecer novamente ao André pela ter aceito o convite, ter dado essa ótima palestra e agradeço a todos os presentes por ter assistido. Tá? Então, pessoal, tudo de bom para vocês. Bom, eu que agradeço. Obrigado a todos aí também. Um abraço aí.